Olá, boa tarde aos amigos da TV 247. Estamos de volta, eu e Marcelo Shoa, que estivemos juntos no Bom Dia 247, retornando com o tema Bolsonaro, né? A gente falava hoje das atrocidades cometidas por esse personagem e ele sempre surpreende, aliás, nem surpreende mais, né? Mas é cada vez uma manifestação mais esdrúxula, mais negativa. Tudo bem, Marcelo? Olá, Leonardo, tudo bem? É um prazer retornar à TV 247. É uma pena que seja para comentar novamente sobre esse personagem, como você disse, que não nos dá trégua, né, meu amigo? Todo dia, toda hora, ele vem alimentando o ódio desse país. Não dá trégua, Marcelo, e a gente, na verdade, a gente sempre está pensando assim, pô, é o que você falou, né? Não dá nem para tomar aquela cervejinha de fim de ano, Pois porque é. o cara está se revelando uma figura absolutamente descontrolada e monstruosa, né? Uhum, Monstruosa. Eu vou trazer primeiro, antes de falar do que ele falou uhum, objetivamente, né, uhum, a pesquisa Ibope. A pesquisa é. Ibope já está mostrando o seguinte: está caindo a ficha para o povo brasileiro. Olha, dispara a rejeição a Bolsonaro, 53% já desaprovam a sua maneira de governar, apontado pelo Ibope. É o pior resultado, né, porque eram 40% em abril, 48% em junho, 50% em setembro, e são 53% agora. Né? Ou seja, Isso é pesquisa divulgada ontem, né? não Porque tá saindo que agora, eu acho. agora já deve, com o que ele fez hoje de manhã, já pode ter subido mais um pouquinho essa rejeição aí. Lembrando que essa rejeição é anterior Ah, sim. à revelação do esquema Queiroz. Né? Ah, sim. Então, E é isso que está deixando ele descontrolado, Marcelo. Deixa eu trazer aqui as falas dele. Né? vamos Ele lá. atacou um jornalista do jornal O Globo e disse o seguinte: olha, você tem cara de homossexual terrível, e nem por isso eu te acuso de ser homossexual, se bem que não é crime ser homossexual. Né? Basicamente porque ele perguntou ao Bolsonaro sobre o esquema Queiroz, né? O tal empréstimo que o Queiroz teria feito para ele, para Michele Bolsonaro, etc. e tal. Você tem uma cara de homossexual terrível, nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Eu te pergunto, isso é quebra de decoro? É lógico que é quebra de decoro, né, Leonardo? É uma pessoa que não tem o menor controle emocional nas suas ações, e se fosse só nas ações que dissesse respeito a ele, nós até compreenderíamos, mas o problema é que diz respeito ao Brasil. E aí, quando diz respeito ao Brasil, nos envolve todos. Você quer que eu diga o que é que pode a consequência do que ele fez? Claro, claro, vamos Pois avaliar não. as consequências. Então vamos lá. Eu vou tentar ser bem didático para ver se o telespectador entender. A nossa Constituição, ela diz claramente no artigo 3º que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O Brasil, ele já, desde 1989, ele criminaliza o racismo. Depois a lei foi alterada para que o racismo, que é criminalizado, é um crime, portanto, imprescritível, né, inafiançável e prescritível, essa lei foi alterada para incluir, não, ao lado do racismo, os crimes por discriminação em razão de etnia, religião e procedência nacional. Pois bem, essa alteração foi em 97 e durante muitos anos houve uma discussão, claro, sempre um embate que envolve bancadas no Congresso Nacional, no sentido de criminalizar a homofobia. E diante dessa demora toda, né, de muitos e muitos anos, agora, em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que enquanto o Congresso não disciplinasse sobre a criminalização da homofobia, seria aplicado a lei do racismo, que já era aplicado à discriminação por etnia, procedência e origem, a homofobia também. Então, o que fez o presidente da República, Jair Bolsonaro, hoje de manhã? Ele cometeu um crime de homofobia. Né? Então, isso aí, por si só, já é passível de uma ação penal
comum por ter agido de forma homofóbica. Comum, é importante dizer, então, Marcelo, não depende do jornalista do Globo processá-lo. Exatamente. Pois é. Agora, veja só, que se a gente for analisar mais uma vez a Constituição vai dizer no artigo 86, né, que a acusação de crime comum contra o presidente da República será processado, autorizado pelo Congresso, será processado no STF. E o de responsabilidade, uma vez autorizado pela Câmara dos Deputados, será processado no Senado Federal. Além do crime comum, o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ele atentou contra a probidade da administração pública, porque a Constituição estabelece, dentre as responsabilidades do presidente da República, no artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, e veja só, já citei o artigo 3º e o 5º da Constituição, especialmente contra, inciso 5, a probidade na administração. A lei que vai falar sobre a responsabilidade, que é a Lei 1079 de 1950, diz que são crimes de responsabilidade contra a probidade da administração, artigo 9º, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Pois é, Marcelo, aí você fala incompatível com a honra e a dignidade do cargo, né? O Brasil hoje está sendo governado por um desclassificado, uma figura que não tem a menor condição de se apresentar em público, né? E aí eu vou trazer, para quem acha que é pouco, né, você chamar um jornalista de homossexual terrível, olha o que ele falou aqui, olha. Pergunta para tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, né? Porque o jornalista queria saber se ele tinha um comprovante do empréstimo feito pelo Queiroz, o que é normal. Quando alguém faz um contrato de empréstimo para alguém, especialmente para um político, é de se esperar que exista um contrato. Aí ele falou que não tem comprovante, falou, pergunta para tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai. É esse desclassificado também que governa o Brasil. É uma misoginia também, e nós estamos falando só dos crimes, porque o decoro ele poderia já ser desatendido no maltrato ao jornalista, porque não é assim que se trata uma pessoa, ainda mais um jornalista que está ali cumprindo a sua função de informar. Na verdade, foi feita uma pergunta de forma séria e houve esse destempero. Agora, o que é importante a gente entender, Leonardo, é que essa conduta do presidente Bolsonaro, que vem se repetindo, porque hoje eu acho que ela chega ao extremo, mas vem se repetindo, ela também requer uma providência necessária do Congresso Nacional. Veja só que o Código de Ética da Câmara dos Deputados, ela coloca como dever fundamental do deputado promover a defesa do interesse público e da soberania nacional. O artigo 3º, 2 diz o seguinte: respeitar e cumprir a Constituição, as leis e as normas internas da Casa. Então, assim, é dever do parlamentar suscitar, pelo menos, um processo de impedimento deste presidente, por razão de crime comum ou por razão de responsabilidade. O que não pode é fazer de conta que não está acontecendo nada, porque a omissão ela gera uma situação cada vez pior. Você vê que ele está perdendo o controle, quanto mais ele é implicado nas situações, mais ele demonstra o viés autoritário. E se o Congresso Nacional, se a Justiça, de fato, não for forte nesse momento para conter, eu não duvido de absolutamente nada com relação a esse cidadão. Exatamente. O Marcelo Magalhães chegando como assinante. Muito obrigado, Marcelo, por se tornar assinante aqui da TV 247. E aí você tocou no ponto central. Então, o Congresso Nacional tem que tomar uma providência. Você acha que o caminho já... Eu acho que não, isso não é uma faculdade, não. Acho que é uma obrigação. É uma obrigação. Uma obrigação, então, apresentar e acolher um pedido de impeachment. Exatamente. Agora... acolher, receber na Câmara e levar essa discussão para o Senado ou para o STF, se for deliberado. Eu acho que houve 2 crimes. Claro. Uma homofobia é crime. E você chegou, Marcelo, a defender num artigo que teve muita repercussão aqui no 247, eu vou resgatar, né? Porque não estava colocada essa questão de impeachment. Você falava em interdição.
E olha aqui, olha, jamais se viu pessoa tão inábil e desqualificada no comando do país como o atual presidente. Estou vendo aqui, esse artigo foi de 20 de julho de 2019, estou vendo 36 mil compartilhamentos. Né? Então, você imagina, se cada pessoa tiver 10 amigos, 360 mil pessoas. Se forem 100 amigos, né, 3 milhões e 600 mil. Né? O que é isso que está no comando da presidência da República do Brasil? É um presidente ou um demente? Se for um demente, que seja interditado para tratamento. Né? Você acha que hoje é caso de impeachment ou interdição? Eu sempre defendi que havia 3 situações: o crime como um crime de responsabilidade ou até mesmo interdição. Só que, embora o presidente se demonstre uma pessoa com capacidade mental inferior e inclusive com uma idade mental bem aquém da idade dele, assim, realmente uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, ele vem sendo tratado até hoje como uma pessoa sã, né? Tanto é que tem sido eleito presidente da República. E como presidente da República, ele precisa responder pelos crimes que ele comete. O que não pode continuar dessa maneira. A interdição aí, na verdade, foi um chamado para uma questão muito grave, que é você garantir a uma pessoa que claramente tem uma psicopatia, né, uma condição de normalidade, porque lá na frente você perde o controle. Nós tivemos na humanidade genocidas, né, que agiram dessa maneira, paulatina, crescente, foi ganhando poder, e de repente. Isso aí, em julho, foi antes, esse artigo, eu acho que foi antes, por exemplo, de se saber da Casa 58 do condomínio. Né? Então, assim, algo precisa ser feito, né, Leonardo? Não pode, olha, os nossos filhos não têm que pagar por isso. Não podemos transigir. Não podemos transigir com uma figura monstruosa na presidência da República de um país tão importante como o Brasil. Não é porque você não gosta dele, ou não é porque eu não gosto dele. Isso é uma questão. Eu tentei ser didático para mostrar que a lei e a Constituição eles estabelecem que o que fez o presidente da República foi irromper contra a legalidade. Não pode acontecer isso. Eu já achava estranho desde o princípio ele simplesmente acabar uma entrevista de uma hora para outra. O que ele fez hoje foi uma agressão homofóbica. Claro. Agora aqui, olha, o Francisco Júnior fala, temos um psicopata no Planalto, né? Eu te pergunto, Marcelo, o seguinte, você acha que essa atuação como sociopata, psicopata, monstro, etc., isso expressa o desespero dele com as revelações aí da tal da rachadinha, do esquema do Flávio, do caso Marielle? Eu acho que ele sempre deu essas demonstrações, né, de psicopatia. Eu não entendo a área, mas essa parte dessa neurose, essa coisa assim, ele sempre deu essas demonstrações. O que aconteceu é que agora ele está pressionado e ele está explodindo, né? Ele está a ponto de estourar, porque ele não tem nenhum filtro. Totalmente, já não tinha antes, agora é que não tem mesmo. Né? Como é que você chega para o jornalista e diz assim, pergunta para sua mãe o recibo que ela deu para o seu pai? Olha, isso no Palácio da Alvorada, dentro do espaço da presidência da República, isso não existe, Leonardo. Nós estamos falando do presidente do Brasil, uma instituição. Pois o cara está avacalhando, emporcalhando a presidência do Brasil. Isso agora você imagina a repercussão que isso tem no mundo. Né? Terá grande repercussão e fora o desexemplo, né? O exemplo da deseducação. Sim, você assistiu o vídeo, você viu que tinha gente aplaudindo, né? Pois Porque tem pessoas que acham isso bonito. Quer dizer, o cara, ele destila o ódio e ele forma uma legião de fãs que são também irresponsáveis, porque não têm capacidade mental de discernir o certo do errado, que vão achando aquilo muito normal e propagando cada vez mais a violência, a brutalidade e esse tipo de coisa. Pois a Vera Sol está dizendo, Bolsonaro é insano, e os que o defendem são tão insanos quanto ele. Para quem acha que a gente está exagerando, vamos mostrar aqui o vídeo dessa figura realmente monstruosa. Eu estou aqui abrindo um tweet do William Deluca, em que ele coloca o vídeo, dizendo, senhoras e senhores, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, aspas, você tem uma cara terrível de homossexual, nem por isso te acuso de ser homossexual. 2, pergunta para sua mãe o recibo que ela deu para o seu pai. Você tem recibo desse relógio? Não. Fica quieto que eu estou falando. Além de tudo, revela a personalidade autoritária. Eu vou rodar o vídeo aqui rapidamente. Pô, rapaz, pergunta para tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, tá certo?
Você tem nota de 50 milhões para curtir o seu braço? Não tem. Não tem. Você tem nota fiscal no seu sapato? Não tem, pô. Tá certo? Você tem até um carro. Você tem lá. Talvez ele tenha nota fiscal. Tem lá o duche, o documento lá. Tudo por outro lado tem nota fiscal comprovada. Eu não conheço um Queiroz de 85. Nunca tive problema com ele. Pescava comigo. Andava comigo. Eu não tinha um negócio comigo. Andava comigo. E daí, de repente, se ele fez besteira, responda pelos atos dele. Não, aquela de homossexual. Se ele fez besteira, é o seguinte: o Queiroz recebeu dinheiro de 9 parentes do Bolsonaro, pagou 13. despesas da 13, pagou despesas da família do Bolsonaro, pagou despesas da milícia. Quem tem problema é o Bolsonaro, não é o Queiroz, né? Evidentemente. Eu não entendi qual foi a raiva da pergunta. O jornalista tem o direito de fazer uma pergunta sobre um fato que hoje é uma curiosidade do Brasil todo, entender como é que o Queiroz teve 500 e tantos depósitos feitos na conta dele, uma parte de dinheiro, como é que um sargento paga R$16.500 para o filho dele. Essas são coisas que ele vai ter que explicar judicialmente. Aí ele age dessa maneira, quer dizer, olha, não funciona. O poder, ele não é onipotente, não, rapaz. O poder não é do presidente, pelo fato de ele ser presidente, o poder. Existe uma organização social que estabeleceu a sociedade brasileira para que ele nos dirigisse. Olha, tem que ter o mínimo de ética necessário. O mínimo de decoro, né? A Maria fala, passo mal ao vê-lo. Vera, o cara é um idiota, uma vergonha. Francisco, um desequilibrado. Edivaldo, tampa de bueiro, precisa ser removido imediatamente, né? A Benilda dizendo, psicopata falando e débeis aplaudindo, né? E mais uma questão que se coloca, né? Pelo que você já colocou, o impeachment é urgente ou a interdição, né? Agora, a situação do Moro se torna insustentável, né? O Moro vai participar de um governo de um psicopata, de um sociopata? O Moro é o ministro da Justiça, né? Devia estar aí zelando pela justiça do país, né? Deveria estar muito constrangido neste momento, entregar o cargo, dizer, olha, eu não tenho condição realmente de permanecer no governo dessa figura, mas eu não espero mais nada do Moro, porque o Moro ele sabe que está a serviço, ele sabe que está exercendo um papel, é um papel que conseguiu tirar da presidência da República aquele que seria eleito se pudesse ter se candidatado, o presidente Lula, e não foi eleito porque não pôde se candidatar, porque o TRF4 aumentou uma pena que o Moro tinha dado, quer dizer, o Moro tem uma responsabilidade direta nisso aí. Então, eu não espero nada do Moro. Agora, é claro que é uma situação insustentável também dele. Só para dizer assim, que, pelo menos do ponto de vista jurídico, o Moro também já é uma pessoa sem credibilidade. Agora, mas você tocou no ponto central, né? É a tragédia brasileira. O Moro impediu a candidatura Lula para permitir a eleição de um desclassificado, de um monstro que desgoverna o Brasil. Ele preferiu... Esse é o nível de ética que o Moro tem. Ele preferiu... destruir esse país, né? Que aí... E destrói a imagem do Brasil, né, Marcelo? Porque você imagina esse vídeo circulando ao redor do mundo. Você tem recibo de que a sua mãe deu para o seu pai, né? O cara é um desqualificado, um desclassificado, enfim. É um cara que na semana passada estava agredindo a ativista de 15 anos, a Greta. É um homem que tentou desqualificar um cacique Raoni, de 89 anos. As imagens que o mundo recebe do Brasil, que são as piores possíveis. Olha, se as pessoas tolerarem isso, a imagem do Brasil vai ser de uma nação de dementes, de uma nação de idiotas. O Brasil não merece isso. A Clara dizendo, olha, os seguidores são tão insanos e desqualificados quanto o Bozo. Surreal e dramático. Marcelo, te agradeço muito, foi só uma entrada extraordinária, era importante a gente comentar esse assunto no calor aqui dos acontecimentos. Muito bem, Leonardo, eu que agradeço. Toda vida que tiver que entrar no calor do acontecimento, me acione que eu estou aqui. E muito obrigado a Leni, que está se tornando membro aqui do canal, assinante. Obrigado a todos, valeu. O movimento do Ceará de mulheres o movimento das mulheres do Ceará com Dilma, manda um abraço para você, hein? Só não diga para o Leonardo para ver aqui no Ceará que nós queremos acolher. Um grande abraço que o Mauro Lopes levou. Ao movimento das mulheres com Dilma. Grande abraço, valeu, tudo de bom. Abraço.